serra, serrador, quantas tábuas você cortou? 24, serra o papo do vovô! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Desculpa, a gente estava brincando aqui, né, Faniquita? E eu nem vi que vocês já estavam aí. Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia, crianças! Tudo bem? Nós esperamos que sim, né, Faniquita? E hoje a nossa história, nós vamos aprender um pouquinho sobre a infância de Jesus. É uma história muito legal. Mas antes, vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Fechar os nossos olhinhos? Pensar em Deus. Querido Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais esta manhã, pela oportunidade de ouvir mais um pouquinho da Tua Palavra. Venha nos edificar, em nome de Jesus. Amém. Amém. E como eu havia dito, nós vamos aprender um pouquinho sobre a história de Jesus. E Jesus, sabia que ele foi uma criança também? Nasceu pequenininho como nós e cresceu. E o que será que Jesus fazia, hein? Será que ele brincava como nós, Faniquita? Não sei, tia Dama. É claro que sim! Será que ele ajudava os seus pais? É claro que sim! Jesus foi uma criança comum, como eu, como você, Faniquita, como todos nós. E Jesus crescia, brincava, pulava, corria, se divertia também. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 52, diz algo muito interessante sobre Jesus. E diz assim: e crescia Jesus em sabedoria. Mas o que é sabedoria? Sabedoria é fazer as coisas certas, é fazer as coisas corretas. E Jesus procurava sempre fazer o que era correto. Era uma criança sábia. O versículo ainda continua dizendo: e Jesus crescia em estatura. Assim como todas as crianças que crescem, Jesus também crescia. E mais, veja, diz assim, ó: e Jesus crescia em graça. Tia Dama, o que é crescer em graça? Crescer em graça é crescer nas coisas de Deus, é crescer na vida espiritual, é ler a Bíblia, é procurar aprender as coisas corretas. E o versículo ainda continua, diz assim: crescia em graça para com Deus e os homens. Jesus procurava agradar o coração de Deus e também procurava ser agradável com as pessoas que sempre estavam ao seu redor. Jesus era uma criança muito especial, era uma criança querida por todos, porque ele era muito inteligente, procurava ser sábio aos olhos do Senhor. E nessa mesma passagem da Bíblia, um pouquinho antes, conta a história que certa vez Jesus foi no templo com os seus pais e ele tinha 12 anos. E aí Jesus ficou ali no templo, seus pais foram embora. Aliás, Jesus voltou para o templo. E lá, sabe o que ele ficou fazendo, Faniquita? Ele ficou conversando com os doutores da lei. Os doutores da lei eram os homens entendidos da palavra de Deus. Mas Jesus ficou ali conversando muito tempo com eles. Quando seus pais chegaram, Jesus estava lá, porque a lei de Deus fala assim, porque a Bíblia nos ensina assim, porque a Bíblia fala que devemos fazer assim e o que não devemos fazer. Mas como Jesus, com apenas 12 anos, conseguia conversar com aqueles homens entendidos? Lembre-se de que o versículo falou que Jesus crescia em graça. Jesus estudava a palavra de Deus, ele praticava, ele obedecia, ele procurava cada vez mais obedecer ao Senhor e entender a Bíblia. Por isso que ele conseguia conversar com aqueles homens tão entendidos da lei. Que lindo, né? Que crescimento, Faniquita!
Eita, Jesus era uma criança tão especial, né? E é esse tipo de crescimento que nós devemos ter, sabiam? Aí vocês podem até me perguntar, mas como é que eu faço para ter esse crescimento igual de Jesus? Ser sábio, crescer em graça. Como que eu devo fazer? Eu vou ensinar vocês. Vamos aprender? Quando nós recebemos Jesus em nosso coração, nós somos como plantinhas pequenininhas e que essas plantinhas precisam receber algumas coisas para poder crescer e ficar forte. Então, quando nós recebemos Jesus em nosso coração, deve ser plantado, sabe o quê? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que ser semeada em nosso coração. E quando é que nós recebemos a palavra de Deus? Quando nós lemos a Bíblia, quando nós vamos para a igreja, quando nós ouvimos as histórias bíblicas na escola dominical, quando nós participamos da escola bíblica de férias. Todas essas oportunidades é que nós recebemos a palavra de Deus e essa palavra tem que ser semeada em nosso coração. Vamos semear aqui, ó. Isso, e essa sementinha precisa crescer e dar frutos. Como é que essa sementinha vai crescer e dar frutos? Vou ensinar de uma maneira muito especial. Vou montar aqui um jardim. Pode pôr. Olha, que lindo esse jardim. E nesse jardim eu vou plantar uma sementinha. E qual é essa sementinha mesmo que eu disse? É a palavra de Deus. Vamos plantar aqui nesse jardim? Vou semear aqui. E agora, vejam o que vai acontecer. Vou cantar uma musiquinha. Faniquita, você me ajuda a cantar a musiquinha? Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Veja que legal! Eu plantei aqui no jardim, era só uma sementinha. E olha como cresceu essa sementinha. E o que é que nós plantamos aqui para ela crescer, Faniquita? Vamos ver? Olha só. Fazer oração. Nós precisamos falar com Deus. Deus gosta que nós falamos com Ele, que nós contamos as coisas para Ele. Quando nós não conversamos com o nosso amiguinho, ou o nosso amiguinho não conversa com a gente não faz essa pergunta assim? Ei, por que você não tá falando comigo? Você tá bravo comigo? Não é assim que a gente pergunta, Faniquita? É assim, tia Dama. Pois é, quando nós não falamos com Deus, o que será que Deus pensa de nós, hein? Então nós devemos falar com Deus, fazer oração. E o que mais que tem aqui? Ler a Bíblia. Olha lá, ó. Ler a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é o nosso guia. É ela quem nos ensina o que devemos fazer, o que nós não devemos. É ela que ensina as coisas de Deus, importante para o nosso crescimento. Mas veja, nós temos outro segredinho aqui nesta planta. Ela está dizendo aqui que nós devemos o quê?
Tem uma musiquinha também que diz assim, ó. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Às vezes nós lemos a Bíblia, às vezes nós oramos, até vamos na igreja, mas a gente não obedece. E aí, se a gente não obedece, não adianta. A plantinha, a sementinha não cresce. A plantinha não dá os seus frutos. Nós precisamos, então, obedecer. Então, veja, a história de Jesus nos ensina que para nós crescermos como Jesus, sábio, para crescer em graça, para ser forte, para ser uma criança inteligente aos olhos do Senhor, nós precisamos, então, ler a Bíblia, fazer oração e obedecer. Combinado, Faniquita? Combinado, tia Dama. Eu espero que todos nós, vocês crianças, estejam sempre na cabecinha de vocês. Eu quero ser como Jesus, eu quero crescer como Jesus. E para isso nós precisamos sempre estudar a Bíblia, sempre orar, obedecer ao Senhor, para que possamos ser crianças como Jesus, inteligente, forte e sempre sábio aos olhos do Senhor. Entenderam a lição, crianças? Eu espero que sim, né? E que vocês sejam como Jesus. Combinado? Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. E nunca se esqueçam, leiam a Bíblia, estudem a palavra do Senhor. A tarefinha dessa semana é isso, tá bom? Estudar a palavra de Deus junto com a mamãe e o papai. Combinado, Faniquita? Combinado. Tchau, crianças! Boa semana! Tchau!